Sejam bem-vindos à plataforma associativa. Dar Voz é uma estrutura de atendimento e acompanhamento a vítimas de violência doméstica. Atua no Concelho de Águeda e também em concelhos vizinhos. Insere-se institucionalmente na delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa. Ana Raquel Coelho, olá, coordenadora do projeto Dar Voz, é a nossa convidada de hoje. O que é que motivou a constituição desta equipa Dar Voz? Muito bem, portanto a estrutura Dar Voz portanto, é o seguimento de um gabinete de informação e estabilização da vítima que foi criado em fevereiro de 2019 no âmbito de um protocolo entre a Comarca de Aveiro, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e a Cruz Vermelha de Águeda, para a criação de um gabinete que pudesse prestar aqui um apoio muito específico às vítimas de violência doméstica em tribunal. Portanto, até essa data, fevereiro de 2019, não existia qualquer resposta que pudesse cobrir alguns municípios da comunidade intermunicipal de Aveiro. Havendo essa necessidade, então foi criado esse mesmo protocolo. Esse gabinete funcionava meramente 4 horas por semana, portanto, prestava apoio a vítimas apenas em tribunal, havendo um crescente número, portanto, de vítimas a necessitar de apoio. Portanto, o gabinete deixou de ter esse suporte necessário e então houve aqui, de facto, uma candidatura da Cruz Vermelha de Águeda a projetos cofinanciados através do POIS, Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, para que houvesse aqui uma estrutura mais completa, mais, portanto, alargada, que neste momento está a funcionar precisamente 5 dias por semana, 8 horas diárias, para poder então colmatar, portanto, essa falta que existia anteriormente. E é uma equipa formada por quantos elementos? Portanto, neste momento temos 2 técnicos de apoio à vítima, portanto, a tempo inteiro. Temos um estágio profissional financiado pelo IFP também. Portanto, são 3 recursos humanos, portanto, formados nas áreas da psicologia, serviço social e direito, e também com formação específica em técnicos de apoio à vítima. E além do Concelho de Águeda, abrange mais a atividade, abrange outros concelhos vizinhos? Quais? Sim, exatamente. Além da Águeda temos Severo do Voga, Albergaria à Velha, Oliveira do Bairro, Anadia e também parte da Mielhada, porque existe esta parceria estreita com o Ministério Público de Águeda, precisamente os mesmos municípios que são, portanto, aqui intervencionados pelo próprio Ministério. Pelo nome, o Dar Voz atende e acompanha. Como é que se processa toda essa sequência? Portanto, normalmente há sempre uma sinalização de uma portanto, situação de violência doméstica. Esta sinalização pode vir de várias formas, pode vir através da comunidade em geral, como pode vir também e maioritariamente vem pelo Ministério Público de Águeda. Portanto, assim que há uma sinalização, a estrutura Dar Voz, portanto, passa a acompanhar, a assumir alguma responsabilidade civil perante essa situação também. Portanto, vai haver de seguida uma caracterização da situação, portanto, um diagnóstico social daquela situação de violência doméstica e a partir daí dar-se-á o acompanhamento propriamente dito, portanto, a nível psicológico, social e também jurídico. Disse que maioritariamente vem do Ministério Público e as próprias vítimas normalmente não se queixam? Portanto, maioritariamente é Ministério Público, portanto, forças judiciais e também órgãos de segurança, com quem temos protocolo criado institucionalmente, mas há também, e começa a haver um número mais crescente de, portanto, sinalizações por vítimas de violência doméstica. Temos verificado esse aumento, sim. E também pela comunidade em geral. Começa a haver também um maior despertar, portanto, pela comunidade em geral. E já existe alguma diferença em relação ao passado, mas tem havido um crescente aumento de vítimas? Temos verificado que sim, portanto a estrutura Dar Voz existe propriamente desde 2020, portanto foi dar seguimento ao GIEV, mas a partir de 2020 é que se constituiu como estrutura. Não temos aqui números comparativos antes de 2020, mas podemos dizer que foi havendo um aumento entre 2020, 2021 e 2022. Podemos aqui precisar alguns números, portanto, em 2020, 74 novos casos, portanto, desde que iniciou a estrutura, sendo que também alguns processos permutaram do GIEV
para a estrutura da Arvoz, do tal gabinete para a estrutura, 78 casos em 2021 e, presentemente, até à data, 108 casos. Portanto, podemos dizer que foi havendo um aumento do número de casos. Pela vossa experiência e percepção, o que é que tem motivado este crescente aumento de casos? A pandemia por si só ou já algo que venha de trás e a forma como as pessoas hoje, as dificuldades de vida das pessoas ou algo mais? Portanto, O que é que vos diz a vossa experiência? Não consideramos que a pandemia seja, portanto, uma causa deste número crescente, até porque, aí está, a estrutura surgiu precisamente no ano da instalação da pandemia Covid-19, já existia, portanto, anteriormente uma necessidade crescente de intervenção nesta área da violência doméstica, não só no Distrito de Aveiro, mas também a nível nacional. É de referir aqui também bastante importante que o Distrito de Aveiro é, neste momento, o 4º distrito com maior prevalência deste tipo de crime. Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga. E precisamente explica que a pandemia não é causa, portanto já existia esta prevalência. Podemos aqui atribuir causas, não é? Portanto, a este número significativo e esta necessidade de intervenção. Há, de facto, aqui uma grande desigualdade ainda na nossa sociedade a nível dos papéis de género. Ainda há muitos preconceitos, estereótipos e crenças também muito enraizadas sobre o papel da mulher e do homem na sociedade. Apesar de já haver aqui algumas leis, portanto, alguma legislação em vigor, ainda há muitas desigualdades, portanto, no que se refere principalmente ao contexto laboral, remuneratório entre homens e mulheres. Portanto, a mulher assumindo ainda hoje um papel também ainda mais ativo no trabalho doméstico, no cuidado da família, e o homem ainda, portanto, muito detentor também do poder familiar, privilégios sociais, isto ainda existe, portanto, estarão, portanto, na base desta violência doméstica, que acima de tudo é uma violência de género, portanto, precisamente por existir estas desigualdades. Portanto, ainda há uma cultura muito patriarcal na nossa sociedade. Ainda existe, apesar das transformações grandes que a sociedade tem vindo a sentir nas últimas décadas, especialmente, que tipo de violência doméstica é que estamos a falar em prevalência? É física ou psicológica? Psicológica maioritariamente, portanto, há mais violência psicológica que está sempre associada também à violência física e a outros tipos de violência. Portanto, a violência psicológica, havendo violência física, está sempre presente, mas é de facto a mais prevalente e também a que mais impacto tem na vítima, a longo prazo, traz mais impacto a nível de saúde mental. E também é muitas vezes a mais difícil de provar. Quando existe violência psicológica, é muito difícil de provar também, portanto, a nível do processo crime, mas a física segue-se à psicológica também, portanto, muito comum, e ainda há, podemos referir aqui, violência sexual, muitas vezes também envolvida, e económica. Económica também. Nós normalmente, quando falamos de violência doméstica, associamos muito a vítima à mulher, mas haverá casos que não será assim? Também há homens vítimas na vossa atividade? Sim, podemos dizer que sim, que temos até à data. Portanto, nós acompanhamos até à data cerca de 350 pessoas vítimas de violência doméstica. Homens estará ali a rondar os 15%, portanto não é muito, se formos aqui a pensar, portanto não são muitos casos, mas também consideramos que desde o início da estrutura e também com a divulgação da própria resposta, que foi existindo uma crescente, se bem que um pouco mais demorada, mas crescente procura por parte de homens. No entanto, há aqui também a referir que não foram os próprios homens a procurar essa ajuda, mas sim através de outras entidades que já acompanhavam a situação familiar. Aqui também é importante referirmos que sim, obviamente, há vítimas de violência doméstica homens. Há muitas cifras negras, como nós também costumamos dizer. Haverá muito mais vítimas de violência doméstica homens do que as que estão sinalizadas. Da parte do homem, há muitas vezes vergonha em denunciar este tipo de situação, precisamente pela questão dos papéis de género, não é? Das crenças, dos estereótipos em volta do papel de género. Mas também acontece-nos por experiência própria. Os homens que acompanhamos, numa fase inicial, não se verem como vítimas de violência doméstica, não se consideram como tal. Depois, havendo ali um pouco de psicoeducação, portanto, passam a entender que, de facto, aquilo é violência na relação.
Mas começa a haver também mais sinalizações. Sim. Além da questão dos estereótipos daquilo que disse há bocadinho, a sociedade pressionante, que hoje é mais pressionante do que era há uns anos, contribuirá também para isso, ou seja, as pessoas hoje, o estado de espírito das pessoas hoje, digamos, o facto de estarem muito condicionadas pela questão de ter bens materiais e de almejarem alcançar um bocadinho mais do que têm hoje, isso estará também na gênese ou há aqui só um problema também, e especialmente um problema de valores? Aqui também podemos falar da crise económica, não é? Portanto, também há aqui os fatores económicos da sociedade também contribuem, não é? Porque traz, portanto, no fundo, um bocadinho mais de pressão, mais de stress às famílias, não é? Nos dias de hoje, terem que lidar com um maior número de dificuldades no dia-a-dia e claro que sim, portanto, isto traz impacto para a saúde mental das pessoas no geral e será também uma causa, exatamente, poderá contribuir para que haja violência nas relações, claro que sim. Nesta curta experiência do Dar Voz, porque curto espaço, não é curta experiência, curto espaço de 3 anos, quais têm sido as principais dificuldades? Dificuldades. Muitas vezes eu costumo dizer, o trabalho em rede é de facto o que mais sentido faz neste tipo de trabalho, de intervenção, porque envolve aqui uma multiplicidade de variáveis, de fatores na vida de cada vítima de violência doméstica. Portanto, vai envolver vários contextos da vida daquela pessoa, logo envolve aqui também várias entidades. As necessidades que a vítima vai ter num processo de violência doméstica são muitas, e então requer aqui um trabalho em rede, articulação, contacto com várias entidades locais, que muitas vezes, além de ser o mais necessário, também acaba por trazer muitas limitações, não é? Porque o facto de envolver vários técnicos, várias entidades, depois também acaba aqui muitas vezes por trazer algum atraso, alguma demora no tratamento das questões que são necessárias. Outros constrangimentos poderão ser também o facto da estrutura ainda é um projeto cofinanciado, portanto ainda depende aqui muito de projetos de fundos comunitários europeus, portanto ainda não tem autonomia financeira, não sabemos o futuro, portanto isto também traz aqui alguns constrangimentos, porque nós para 2023 temos aqui já algumas apostas, portanto aqui já há um planeamento de atividades que gostaríamos de praticar na comunidade local, portanto mais na área da sensibilização, mas depois o facto de dependermos aqui de alguns projetos cofinanciados depois também não nos permite alcançar tanto como gostaríamos. E também depois a parte dos recursos técnicos, consideramos que temos 2 recursos humanos que são, portanto, aí está, financiados por esses projetos, mas consideramos que a equipa, portanto, deveria ser mais reforçada Mais ainda alargada. para dar, portanto, neste caso, apoio a todos os números que temos ativos neste momento em acompanhamento. Falou em sensibilização, é outra área de atuação do Dar Voz? Muito bem. Vocês têm feito, o que é que têm feito nessa área? Portanto, nós além da informação, atendimento e acompanhamento a vítimas, temos então a área de sensibilização sociocomunitária nos vários municípios, não é, envolvidos. Nós temos feito ações de sensibilização em escolas, desde a idade pré-escolar até a idade do secundário. Aproxima-se agora até o mês de fevereiro, que sinaliza a violência no namoro. Já temos convites de escolas, nós próprios também já propusemos aqui em alguns contextos para que fosse feita em áreas, portanto, mais carentes de intervenção junto da população estudantil. Também propusemos algumas ações, portanto, já temos aqui um planeamento de ações para o mês de fevereiro, que vão decorrer durante o mês de fevereiro, portanto, em várias faixas etárias aqui dos agrupamentos de escolas. E também temos apostado, obviamente, na área da idade adulta, não é? Através de grupos de ajuda mútua. Nós temos mensalmente grupos de mulheres. Digo mulheres porque convém que sejam grupos homogéneos e maioritariamente acompanhamos mulheres, mas também temos grupos de ajuda mútua que dinamizamos sessões de sensibilização, porque também vão trabalhar um pouco os preconceitos, estereótipos e empoderar estas mulheres também para saírem da situação de violência, não é? E também servirem de testemunhas para uma cultura de não violência, mas também apostamos muito na população sénior, cada vez mais, porque também tem havido um aumento do número de idosos que sofrem maus tratos físicos e psíquicos, que é a violência doméstica. Por parte de quem?
Maioritariamente filhos, portanto, de cuidadores que são maioritariamente filhos com quem coabitam, portanto, e são situações muito complicadas. O realidade também tem aumentado, segundo se lê na sociedade portuguesa. Tem aumentado e é muito complicado, no nosso contexto, um pai e uma mãe ter que denunciar um filho. Portanto, é muito difícil, além de se terem que pronunciar, terem que denunciar. Portanto, requer aqui muita sensibilização e é o que também temos feito e apostado através de ações de sensibilização, através de parceiros locais, de IPSS que trabalham com população mais sénior. Falou há bocadinho da questão da violência no namoro, de ir às escolas. A população jovem está neste momento também a precisar de algumas sessões de sensibilização? Muitas sessões de sensibilização. Que problemas é que vocês detectam nessa faixa etária? Acontece, e segundo o Observatório Nacional de Violência no Namoro, que podemos até consultar o próprio site, portanto, muitos jovens ainda não identificam determinados comportamentos nas relações como abusivos. Portanto, muitos, através de inquéritos que já foram feitos, diagnósticos, já foram alvo, a maior parte já foi alvo de violência doméstica, maioritariamente psicológica, mas não, portanto, se vê como tal, não se vê como vítima, portanto, não se consciencializou de que aquilo são, de facto, relações abusivas. E ainda é uma percentagem elevada, em torno dos 60 e tal % de jovens que já foram vítimas de violência doméstica. Falou há um bocadinho do trabalho em rede. A vossa sede é no edifício onde funciona também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Há aqui uma relação próxima entre os abusos e os problemas detectados nessa Comissão para Crianças e Jovens relativamente enfim, há a violência depois na própria seio da família e a violência doméstica. Portanto, a CPCJ é um dos nossos parceiros. Também temos o CAFAP, precisamente no mesmo edifício, que também é um parceiro nosso. O CAFAP que trabalha precisamente com progenitores, com cuidadores de crianças e jovens, não é? Portanto, é aconselhamento, apoio à família, aconselhamento parental. E temos a CPCJ que vai precisamente aqui apostar na proteção das crianças e jovens. Nós temos uma estreita relação com a CPCJ, há encaminhamentos de situações da CPCJ para a estrutura da Arvoz, refiro-me aqui à CPCJ de Águeda, mas também às CPCJs dos concelhos parceiros, e de facto nós trabalhamos em equipa, portanto, digamos que as CPCJs apostam ali, portanto, no fundo um apoio também aos progenitores, acabam por fazer ali um trabalho também de aconselhamento, portanto, de orientação parental, e nós vamos apostar ali um bocadinho mais no suporte e no apoio às crianças e jovens, não é? Filhos menores que precisam desse apoio especializado. Eu também tenho que referir aqui que a estrutura, no ano passado, em 2021, também integrou uma resposta específica, que é a RAP, Resposta de Apoio Psicológico para Crianças e Jovens Vítimas de Violência Doméstica. É uma resposta também que existe a nível nacional. A nível nacional existem 31 respostas, coordenadas pela SIGA, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Nós temos uma dessas respostas que vai precisamente trabalhar junto das crianças e jovens. Temos 2 colegas psicólogas especificamente nessa resposta para poder então dar esse suporte às crianças e jovens. Deduz então que este Dar Voz foi criado no tempo certo? Que balanço é que se pode fazer destes 3 anos de atividade? Um balanço bastante positivo, portanto, acho que alcançámos aqui, portanto, um trabalho muito construtivo, com bastante sucesso. Eu posso aqui dizer que era uma necessidade que existia no distrito de Aveiro. Até à data só existiam 2 respostas que comparticipavam aqui todo o distrito, que é em Santa Maria da Feira e Aveiro. A Águeda foi necessário para colmatar outros concelhos da comunidade intermunicipal. O feedback que temos recebido é bastante positivo. Nós mensalmente somos monitorizados pela SIGA, nós somos anualmente também auditados e somos uma resposta certificada, pertencemos à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, portanto, e os resultados são positivos, portanto, de facto, os números que temos apresentado, as intervenções que temos feito, as ações em que temos apostado têm sido, sem dúvidas, portanto, com feedback muito positivo. Pode-se dizer que Águeda, neste domínio, é um concelho problemático ou é igual aos outros?
Não é igual. Portanto, nós podemos aqui dizer que do total de vítimas, de pessoas vítimas que acompanhamos, 61% corresponde ao Concelho de Águeda. No entanto, também temos que frisar que é o concelho com maior densidade populacional, não é? Portanto, acaba por haver Claro. aqui uma relação. Mas não deixa de ser um número significativo. Portanto, isto considerando sempre que há cifras negras, não é? Portanto, que há casos não sinalizados e não denunciados. Estes são os sinalizados. Vocês, no fundo, quem quiser relacionar-se diretamente com a vossa associação e contactar diretamente com a vossa associação, pode fazê-lo e faz através de que meios? Por qualquer meio. Pode ser meio presencial, portanto, através das instalações da Cruz Vermelha de Águeda, através do Tribunal de Águeda, também onde temos gabinete. Também quero aqui acrescentar que temos um gabinete, mantemos o gabinete no Tribunal de Águeda, além da Casa dos Magistrados, temos também então no Tribunal de Águeda um gabinete que é o GIEV, mantém-se como GIEV, Gabinete de Informação e Estabilização à Vítima, porque continuamos a trabalhar em estreita relação com o Ministério Público de Águeda, portanto, um trabalho de assessoria técnica aos magistrados e, portanto, podem tanto contactar o Tribunal de Águeda como a Cruz Vermelha de Águeda e pode ser feito presencial, pode ser feito por telefone, podemos disponibilizar os nossos contactos via e-mail, portanto, todos os caminhos vão dar à estrutura da Arvoz. Qualquer pessoa pode procurar, não tem que ser necessariamente uma vítima de violência doméstica. Sim. Para 2023, falou há pouco que a vossa, digamos, a vossa organização está muito dependente neste momento dos fundos comunitários e até este momento qual é o horizonte temporal do vosso trabalho? Ou seja, até onde é que vai, se há alguma decisão relativamente a essa matéria? Até onde é que vai a vossa resposta? Até quando? Portanto, neste momento, a estrutura teria o financiamento até ao final deste ano. Entretanto, portanto, a nível nacional, o Governo considerou que estas respostas, de facto, têm relevo e têm muita necessidade e, portanto, houve um prolongamento dos financiamentos até junho de 2023. Portanto, para já é o que temos como certo. Portanto, o planeamento de atividades, aquilo que esperamos promover e desenvolver em 2023, terá este espaço temporal. Pois é isso que eu queria perguntar, para terminar, quais são os grandes objetivos para o próximo ano? Portanto, dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui, portanto, no fundo, dar continuidade ao acompanhamento das vítimas que já acompanhamos e, obviamente, a novas sinalizações, apostar ainda mais na prevenção, porque nós trabalhamos na intervenção, mas temos que apostar cada vez mais na prevenção e quando digo prevenção é desde idades mais precoces até à idade sénior, portanto começando pelas idades mais precoces. Temos de facto desenvolvido cada vez mais um trabalho mais estreito com as escolas, o que portanto nos permite trabalhar, focar a prevenção. Acima de tudo também, portanto, temos aqui em vista desenvolver um seminário ainda, portanto, até junho, um seminário que vai ao encontro também das crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Vamos procurar aqui organizar, previsto, estimado para abril, portanto, um seminário que traga de alguns profissionais de relevo na área de intervenção com crianças e jovens e que venham aqui retratar um pouco a violência doméstica, a prevenção, a intervenção junto desta população. E também temos outros planos, portanto, vamos tentar aqui reforçar um pouco mais a rede local de intervenção em violência doméstica, portanto, vamos procurar criar algumas reuniões que vão envolver todos os parceiros. Portanto, a pandemia não permitiu tanto desenvolver este tipo de trabalho presencial e agora para 2023 temos previstas reuniões que vão, portanto, aqui trazer vários interlocutores dos vários serviços, dos vários parceiros que estão envolvidos no acompanhamento das vítimas de violência doméstica. E com a esperança que depois de junho a resposta continue. Exatamente. Portanto, eu iria rematar precisamente com esse aspecto, que é fundamental, que é obter autonomia financeira, sem dúvida. Acima de tudo, obter autonomia financeira e não dependermos só de projetos cofinanciados. Mas há essa expectativa?
Há também por parte do Governo, portanto, o Governo tem apostado e tem de facto aqui apontado progressos, avanços nesta matéria. Portanto, há agora até uma estratégia nacional muito específica que vai de 2020 a 2025 para que o Governo desenvolva estratégias na área da violência doméstica e queremos crer que sim, que venham mais apoios. Eu queria só aqui frisar também que a nível nacional também é importante aqui frisar o trabalho que tem sido feito pelo Estado, sobretudo pela Comissão de Cidadania e Igualdade de Género. Nós até 2015 só tínhamos 55% do território nacional coberto de respostas de apoio a vítimas de violência doméstica. Em 2022 temos 95%, portanto, do território nacional com respostas, desde estruturas de atendimento, como a estrutura da Arvoz, a casas-abrigo, casas de acolhimento e emergência. Portanto, isto é de facto de salientar o trabalho que tem sido apostado pelo nosso Estado. Apesar de tudo, há a expectativa de que a resposta possa continuar, não é? Temos essa esperança. Essa esperança. Ana Raquel, agradeço a sua presença neste programa. Obrigada. A plataforma associativa fica hoje por aqui. Em 6 meses e meio foram 52 as associações que passaram pelo programa, pela riqueza do associativismo local, que se quer dinâmico, um parceiro construtivo no desenvolvimento das pessoas e da sociedade agdense. Já que nos encontramos em período natalício, desejo que este seja um tempo oportuno para relevar as coisas boas do ser humano, a tolerância na diferença, a sensatez na decisão, o respeito na cidadania, o diálogo na interação. Deixo-vos com um abraço festivo. Até ao próximo programa.